Você está preparado para a Copa do Mundo? Faltam menos de 10 dias para o início do Mundial aqui no Brasil. Nos próximos dias, as 32 seleções participantes estarão instaladas aqui no país. Mas será que elas vão se adaptar a tantas mudanças no nosso clima? Esse é o tema do No Clima do Esporte de hoje. E aí, pessoal, vocês viram nos últimos programas as condições de clima que os jogadores do mundo inteiro poderão encontrar aqui no Brasil durante a Copa do Mundo, né? Mas e se uma mesma seleção enfrentar todas essas variações nos próximos 30 dias? Quais seriam as consequências? A Austrália, por exemplo, está bem encrencada. E não é só porque eles estão no grupo da atual campeã Espanha, ou da tradicional Holanda, ou da forte seleção do Chile, mas também por causa do clima. Essa será a quarta participação da seleção em Copas do Mundo. Os australianos foram os primeiros das 32 seleções a chegar aqui no Brasil. Eles desembarcaram no dia 28 de maio e estão concentrados em Vitória, no Espírito Santo. E olha, os jogadores devem estar passando um calorão, porque lá na Austrália a média de temperatura em junho varia de 1 a 13 graus. Mas na capital capixaba os termômetros ficam entre 19 e 23 graus nesta época do ano. E o sufoco só deve aumentar, pois o primeiro jogo contra os chilenos será em Cuiabá, onde a média das máximas chega a 30 graus neste mês. O contrário também deve acontecer, pois a seleção da Costa do Marfim, que chega ao Brasil nesta sexta-feira, dia 6 de junho, enfrenta temperaturas de até 30 graus nesta época do ano no seu país de origem. Mas eles ficarão concentrados em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, onde as médias de temperaturas variam de 11 a 23 graus. E a adaptação poderá ser ainda mais difícil neste caso, pois os Jogos da Costa do Marfim na primeira fase da Copa do Mundo serão em Brasília, Recife e Fortaleza, capitais de climas mais quentes. As seleções mais fortes que estão de olho na taça também podem sofrer na fase de adaptação do clima. A número 1 do ranking da FIFA virá de clima europeu. Na Espanha, os termômetros ficam em torno de 29 graus em junho e dos 33 graus em julho. Mas a fúria vai se instalar em Curitiba, a capital mais fria do Brasil, onde nesta época do ano as mínimas ficam abaixo dos 10 graus e as máximas abaixo dos 20 graus. Além disso, o primeiro jogo da Espanha será em Salvador e o segundo no Rio de Janeiro. Isso significa mudanças muito bruscas de clima em poucos dias. Os especialistas explicam que a adaptação do frio para o calor é pior, ou seja, se você sai de um lugar gelado e vai para outro mais quente, as complicações serão mais graves. O mais comum é ocorrer desidratação. Cerca de 75% das trocas energéticas durante os exercícios são liberadas na forma de calor. Em locais frios, a maior parte do calor produzido é rapidamente transferido para o ar. Porém, quando a temperatura ambiente é superior à corporal, ganha-se calor. Uma coisa que as seleções que virão para o Brasil para a Copa do Mundo não terão é tempo. O corpo humano atinge o ápice da aclimatação em 14 dias e a maior parte das seleções chegará em menos de 10 dias para o início do Mundial. Sem contar que elas não ficarão no mesmo lugar. Isso quer dizer que a adaptação será bem mais frequente. Para que o atleta não seja tão prejudicado, é essencial um monitoramento individual, porque cada pessoa responde de uma maneira diferente e o registro do peso corporal, do volume, da cor da urina são sintomas subjetivos que devem ser revisados pela comissão técnica. Por fim, a aclimatação aumenta as necessidades de fluido devido ao aumento da sudorose, ou seja, os nossos visitantes devem beber muita água durante este período. Mas agora você deve estar se perguntando por que essas seleções não chegam antes para ter esse tempo de adaptação. Aí é uma questão de calendário. Os clubes da Europa, por exemplo, estão no final da temporada e não liberam seus jogadores muito tempo antes para as seleções. Com prazo apertado, o jeito é chegar em cima da hora para a festa e ver no que vai dar. O No Clima do Esporte está ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta com muito mais informações sobre Copa do Mundo e clima. Fique ligado e acompanhe tudo em nosso site. Até mais! De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal para o corpo humano são índices de umidade acima de 60%.
Só que em Brasília, a média de umidade do ar em junho é de 61% e em julho os índices chegam a apenas 58%. Em Cuiabá, o normal em junho são índices em torno de 63% e em